Fique agora com o próximo capítulo de O Rei do Gado. Henrico avisa ao pai que, se não se casar, vai se apresentar imediatamente para a guerra. Antônio avisa que ele vai se casar, mas que esqueça da ideia se for com Giovanna. Henrico avisa aos pais que vai arrumar as malas para a guerra. Nena tenta fazer a cabeça de Antônio, porém ele diz que prefere um filho morto na guerra a casado com uma Berdinazzi. Giuseppe diz aos filhos que acredita que ninguém daquele lugar vai para a guerra. Porém, ninguém entende isso. Além disso, ele avisa Giovanna que não quer escutar história nenhuma de Henrico naquela fazenda. Giovanna vai embora aborrecida. Bruno aconselha o pai a fazer um acordo com Antônio para acabar logo com essa briga. Giuseppe diz não entender de que lado o Bruno está. Ele diz ao pai que está do seu lado e conta que poderiam dividir aquelas terras, já que o Mezenga também pensa que é dele. Giuseppe fica irritado com o filho, diz que aquelas terras nunca foram do Antônio e conta que teve que tirar algo que já era dele. Bruno pergunta ao pai do que ele tem medo. Ele responde que não tem medo de nada e que não entende por que está vindo com essas perguntas. Bruno pede desculpas e sai. Jerônimo avisa ao pai que, se deixar nas mãos de Bruno, ele vai dividir com o inimigo. Henrico comunica que já decidiu ir para a guerra. Nena diz ao filho que tem sua bênção e que deseja que ele esqueça Giovanna, mesmo que não tenha culpa de ter nascido naquela família. Antônio diz a Nena que não acredita no que ela está dizendo. Ela avisa que está certa disso e que vai rezar para que Henrico volte vivo para casa. Antônio pergunta para Henrico se vai mesmo fazer isso com ele e vai deixá-lo sozinho. Chorando, Henrico diz ao pai que vai deixá-lo e conta que vai ser feliz com Giovanna longe dali. No dia seguinte, Nena questiona Antônio se vai deixar Henrico ir embora. Ele diz que vai deixá-lo ir e que, se esse for o seu destino, que vá. Nena implora que não deixe o seu filho ir. Henrico pede a Antônio que o deixe na cidade e que dê algum dinheiro para o trem. Antônio responde que não vai levá-lo. E quanto ao dinheiro, não vai dar, porque não está mandando ele embora de casa. Nena avisa Henrico que tem alguns trocados e que vai lhe dar. Antônio avisa que, se der algum dinheiro a Henrico, ela vai junto com ele. Henrico avisa a mãe que não precisa dar o dinheiro e que Deus vai ajudá-lo no caminho. Nena chora muito ao se despedir do filho e promete rezar sempre por ele. Antônio avisa que, se Henrico passar da cerca, ele não precisa mais voltar. Henrico vai embora e pede que nunca se esqueça de que ele é um Mezenga. Ao perceber que Henrico está indo embora de verdade, Antônio grita pelo filho e pede que não faça isso com ele. Henrico avisa ao pai que só volta se ele buscar sua Giovanna para ele. Antônio vai à casa dos Berdinazzi e avisa Giuseppe que veio acertar as coisas com ele. Giuseppe pede para entrar e falar o que ele quer. Antônio avisa que não veio cobrá-lo de nada e conta que vai passar as escrituras de papel passado para o nome dele. Giuseppe questiona a troco de que vai lhe passar as escrituras. Antônio conta que vai conceder em troca dele dar a sua filha para se casar com seu filho Henrico. Giovanna escuta tudo e, muito nervosa, ela sai correndo. Marlene vai atrás da filha e conta que, para o pai de Henrico ter vindo pedir a sua mão, deve ser porque ele gosta dela de verdade. Antônio avisa Giuseppe que veio à sua casa com todo respeito, para que eles possam conversar como gente, mas Giuseppe avisa que não quer nem ouvir essas conversas. Antônio fala que seus filhos se gostam e pede que chame sua filha Giovanna para comprovar. Giuseppe pergunta então por que pensa que vai deixar sua filha se casar com um maldito como seu filho. Antônio diz que ele não é burro e provoca dizendo que ele brigou esse tempo todo por terras da sua divisa e agora vai querer perder a fazenda dele inteira, já que seu filho é o único herdeiro. Giuseppe pergunta para o Antônio se ele está querendo lhe comprar. O Antônio avisa que não, e que diz que está se humilhando vindo ali, porque quer acabar com essa briga entre os dois. Giuseppe grita para Giovanna vir e ele pergunta à filha se é verdade que ela anda de namoro com o filho do Mezenga. A Giovanna nega ter qualquer coisa com o filho de Antônio. Giuseppe diz que sua filha não tem nada com seu filho e por isso pede que vá embora da sua casa. Antônio diz para Giovanna que tentou e conta que ele não voltará a procurá-la porque vai se portar como guarda. Giovanna vai atrás de Antônio e conta que ama o seu filho e que faz tempo que eles se encontram escondidos. Antônio pede a Giovanna então que converse com a sua família, porque na sua casa ela será sempre bem-vinda, apesar de ser uma Berdinazzi. Giuseppe diz a Giovanna que só faltou ela falar que se deitou com aquele desgraçado. Marlene conta para Giuseppe que Giovanna não se deitou com ele, porque ele não quis, e que sabia dos seus encontros.
Giuseppe diz para a família que parece que todo mundo está traindo ele naquela casa. Bruno diz para o pai que ninguém está traindo ele, mas que Giovanna e Enrico se gostam e por isso pede que ele pense que um dia ele será herdeiro de todas aquelas terras. Giuseppe responde que ele está certo, porque só faltou o Mezenga beijar as suas mãos. Marlene pede a Giuseppe que aceite então o pedido dele e case sua filha. Giovanna confessa para o seu pai que ama o Enrico e pede que a deixe ser feliz do seu lado. Giuseppe pede então para Bruno ir até a casa de Antônio, dizer que aceita o seu pedido, antes que a sua filha apareça grávida. Giovanna abraça Bruno e diz que não sabe agradecer por tudo que ele fez por ela. Antônio volta para casa e conta para o filho que fez tudo o que podia, e diz que compreende que ele está disposto a morrer por Giovanna, já que no passado ele roubou sua mãe para se casar com ela. Enrico pergunta para Nena por que o pai disse isso. Nena responde que acha que seu pai gostou de Giovanna, mas que ela está perdida para ele. Por isso aconselha a esquecê-la. Enrico chora e questiona a mãe como vai esquecê-la. Nena percebe que Antônio está inquieto e tenta acalmá-lo dizendo que ele fez tudo o que pôde. Antônio diz que está arrependido de ter ido se humilhar na casa dos Berdinazzi e conta que vai colocar a cerca no lugar outra vez. Bruno vai à fazenda dos Mezenga e avisa Enrico que veio falar com seu pai. Antônio diz para Giuseppe que vai receber Giovanna em sua casa, mesmo sendo sua filha. Giuseppe avisa que seu filho não entra na sua casa mesmo sendo seu genro, e prevê que logo eles podem aparecer com netos. Ele diz que não quer saber de netos e pede que parem logo com essa história, senão vai desfazer o casamento. Os Mezenga e os Berdinazzi se reúnem para o casamento de Giovanna e Enrico. O juiz se surpreende ao ver que o casamento vai ser entre um Mezenga e um Berdinazzi, e decide realizar logo esse casório.